Olá, amigos telespectadores, amigas telespectadoras do programa Joaquim Alessi, caros internautas que nos assistem pelas redes sociais. Começa a edição desta quarta-feira, dia 13 de março de 2019. Tem muitas notícias importantes, mas tem algo substancial acontecendo em Santo André. A sessão da Câmara Municipal ontem foi bastante tumultuada e para falar sobre isso, eu tenho a honra e a satisfação de receber ao vivo aqui nos estúdios do Jornal ABC Repórter em São Caetano do Sul, da TV Grande ABC, Canal 3 da NET São Caetano, o vereador do Solidariedade de Santo André, Sargento Lobo. Lobo, obrigado por aceitar o convite e comparecer ao programa. Obrigado, Joaquim. É um prazer, estar aqui no seu programa, batendo esse papo. Te admiro, sou seu fã. É recíproco. E sei que aqui é um espaço aberto à democracia. Então, um grande abraço aos telespectadores e eu me sinto assim lisonjeado estar aqui batendo esse papo com você. Tá ótimo. E eu te chamei hoje porque ontem teve uma sessão bastante quente lá na Câmara de Santo André por conta de uma emenda que você apresentou ao orçamento. Sim. Uma emenda no valor de R$1,5 milhão, destinando essa verba para recomposição salarial, você vai explicar direito aí, dos funcionários do serviço social, que prestam um trabalho importantíssimo na cidade. E a Câmara havia aprovado essa tua emenda e a surpresa foi que o prefeito Paulo Serra vetou. Então, muita gente ontem protestando lá nas galerias, falando para os vereadores que eles tinham que aprovar isso aí. Conta um pouquinho dessa história. O que aconteceu, Lobo? Joaquim, nós estamos passando 2 anos, eu falo da gestão, em que o servidor público não tem, assim, sentido, valorização, não tem sentido aquilo que foi prometido, principalmente durante a campanha do prefeito atual. Então, é natural, é direito, as pessoas têm ido à Câmara Municipal de Santo André, demonstrado a sua insatisfação e cobrando seus direitos. Dentro desse ano de 2018, por exemplo, foi um ano onde os servidores públicos deixaram as suas horas de folga e estiveram lotando a Câmara por todo o ano. E foi feito algumas propostas e até alguns acordos entre os vereadores e até o prefeito foi algumas vezes na Câmara sinalizando positivamente que iria apoiar. E aonde o vereador tem aí a legalidade para participar desse processo, O vereador ele não pode destinar verba, executar serviço. O que nós podemos é emendar leis, emendar o orçamento, que é uma lei, sugerir também a atribuição do vereador. Então, essa emenda que eu fiz foi na forma também de sugestão para o executivo. Talvez ali na correria possa ter escapado. Então, nós aproveitamos a nossa atribuição legal e eu fiz essa sugestão ao executivo. Esse dinheiro, essa destinação, ela está dentro da dotação orçamentária. Tirei de alguns pontos que eu não vejo tão relevante. Ao contrário, eu penso que devemos valorizar os profissionais de serviço social, até porque se vê esses últimos dias muito complicados. Só pegando o que aconteceu da noite de domingo para cá, com essa enchente aí pavorosa que deixou muitas famílias desabrigadas. O trabalho desse povo que que bota o pé na água, na lama, que entra para ajudar, porque ali é um trabalho braçal mesmo, verdade. E também faz um trabalho até de atendimento psicológico, porque eles têm preparo para isso. Sim. A gente tem que tirar o chapéu. Muita gente fala mal do servidor público, e alguns servidores públicos até justificam isso. Aqueles do paletó, que deixam o paletó na cadeira. É verdade. Mas a grande maioria, eu tive muito contato com eles, a grande maioria trabalha muito e ganha muito mal, não é? Se você entrou num ponto crucial, Hoje o servidor público da cidade de Santo André é um dos piores salários da região do ABC, E também dentro desse orçamento, e detalhe, Joaquim, os servidores do serviço social, os servidores da enfermagem, os servidores da fisioterapia estão muito defasados na cidade, entre outros também. Houve alguns erros em algumas requalificações que o prefeito já fez, algumas reengenharia aí
em algumas carreiras, que está dando discussão, mas foi feita. Lá na Guarda Municipal tem alguns erros lá na reclassificação que fizeram, mas foi feita. No trânsito, no Departamento de Trânsito, recentemente, que foi aprovado na Câmara também, tem algumas coisas erradas lá, mas foi feito. Então, eu penso que, na verdade, eu até recebi a informação do veto do prefeito de uma forma muito infeliz, né? Eu não quero pensar que isso seja uma decisão política, né, ou uma perseguição política. Mas eu recebi de forma muito triste, e ontem ver esses profissionais do serviço social que lotaram a Câmara e vem lotando nos últimos meses em busca dessa valorização, e sabendo que muitos deles vieram depois de estar aí nas lamas da cidade, ajudando a população, porque o assistente social é um detalhe, Joaquim, não é só uma senhorinha boazinha ali, estendendo a mão. Não, é um profissional técnico formado cientificamente, né? Ele tem conhecimento de psicologia, sim, claro, saúde, né? Para poder, é uma pessoa preparada para poder estender a mão, e é um braço do serviço público nesse momento em que a população foi tão afetada lá na cidade de Santo André. E o prefeito, eu acho que vetar essa emenda foi uma atitude infeliz, né? Porque, na verdade, você me corrija se eu estiver errado, quem olha de fora, e aí eu falo com o olhar de quem acompanha a política, sim, em Santo André há uns 44 anos, mais ou menos, eu vejo política de Santo André, desde quando o prefeito era o Lincoln Grillo, que foi eleito em 76. Maravilha. E aí acompanhei todo esse processo, governo a governo, né? Depois do Grillo veio o Brandão, depois, sim, do Brandão veio o Celso, aí voltou o Brandão, sim, o Celso, o João Vabileno, o Aidan, o Grana, agora o Paulo Serra. Sim. E a gente percebe que algumas interferências políticas, de briga partidária, de disputa por espaço, sempre acontece. Mas eu confesso para você, eu não me lembro na história de alguém, por exemplo, vetar uma emenda, vetar, sim, uma proposta de um vereador, mesmo que ele seja oposicionista, simplesmente pelo fato de ser oposicionista, sem perceber que ele não está atingindo o vereador, ele está atingindo o servidor público. Verdade. E quando você atinge o servidor, você atinge a cidade. É verdade. Porque depende do servidor público. Você concorda comigo isso? Plenamente, Joaquim. Eu acho que o prefeito Paulo Serra deveria ouvir mais, né? Uma pessoa como você, por exemplo, que tem, eu estou sendo sincero, eu sou seu fã, eu admiro, sei que você é uma pessoa que conhece plenamente a política da região, conhece a essência da política. O que eu costumo muitas vezes apontar, e eu falo isso tecnicamente também, porque são essas decisões que você frisou muito bem, né? O fato dessa forma de trabalhar, dessa nova política que é mais perseguidora, né, do que pró-cidade, assim. Que não constrói nada. Nada. Eu acho que a melhor propaganda, ao meu ver, para o político é o bom trabalho. Verdade. Não é o poder pelo poder. Isso eu acho que já até está passando, né? Não adianta o político chegar no poder, só se chega no poder com uma ideia que você pregou e as pessoas acreditaram. Se você não corresponder a isso, com certeza vai ter problema. Mas aquele camarada que tem humildade para aprender, que tem humildade para discutir, eu penso que também dá para dar aquele espaço de correção, porque ninguém é perfeito, mas a forma que o Paulo Serra tem administrado a cidade de Santo André e a forma que ele tem se posicionado frente às pessoas que faz os apontamentos, as coisas, é o papel do vereador, né? Ele tem sido de uma forma muito raivosa, parece ser mais uma forma vingativa do que uma atitude mesmo do político, né? E o prefeito é o político do alto escalão da cidade, é o primeiro cidadão da cidade. Ele, ao meu ver, ele tem que ter uma visão macro, tirar essa coisa pessoal, né? Parece aquela coisa do menino mimado, né? Leva a bola embora, a bola é minha, ninguém mais joga. Agora, se você me permite, eu quero deixar bem claro que o espaço aqui, como você bem frisou no começo, é altamente democrático. Sim. A gente tem espaço. Recentemente eu fiz entrevista com o prefeito Paulo Serra, e quando tem alguma ação
interessante, a gente vai, cobre, mostra. Ele anunciou esses dias, eu estava até passando pelo Paço Municipal ali no Espelho d'Água, eu vi uma movimentação, estavam falando da entrega de novas ambulâncias para o serviço de remoção de passageiros. Sim. Eu fiz até um vídeo bastante positivo, muito embora hoje eu estou aqui repensando, depois eu vou perguntar, porque são ambulâncias alugadas e a gente tem algumas dúvidas nesses contratos de aluguéis, que normalmente eles são nebulosos, precisam ser melhor entendidos. Né? Às vezes fala, é melhor alugar do que ter uma frota própria, porque a frota própria dá manutenção, dá isso, dá aquilo, mas aí precisa botar no papel e ver o que acontece. E o que eu quero dizer, deixar bem claro, o espaço está garantido para a gestão, para o prefeito Paulo Serra, para qualquer secretário, para vir aqui para responder a esse trabalho, a essa indagação que o vereador está fazendo. Nem vou chamar de acusação, porque isso não é uma forma acusação. Nenhuma, né? Nós estamos... Agora, o que a gente percebe é que às vezes o político tem uma dificuldade muito grande de ouvir, né? Eu lembro que uma vez alguém falou assim, pô, você não quer ser o secretário de comunicação de um determinado prefeito? Aí eu fui discutir, acabei não aceitando a proposta, mas dizendo o seguinte, sabe o que vocês têm que fazer em comunicação? Muito mais do que fazer a propaganda para mostrar o que ser feito, é você ter um trabalho de ouvir o que a população está pensando a teu respeito. É verdade. Porque a propaganda, muitas vezes, ela ilude. Sim. E dá a impressão para o governante de que ele está sendo bem aceito. Eu queria te perguntar, você anda muito pelas ruas, você tem um contato grande com a população, ali no Parque das Nações, então nós já fomos lá até fazer matéria mostrando jogo de futebol. Verdade. Você tem uma relação muito grande com a comunidade. Graças Como a é Deus. que você está sentindo a avaliação que a população faz do governo? Ótima pergunta, parabéns, Joaquim. E falo, o prefeito que te convidou para a comunicação social, que não esforçou para te trazer, perdeu. Não, mas é o que eu falava, a comunicação perdeu, tem que partir no sentido inverso. Primeiro você tem que ouvir, para depois você divulgar. Primeiro você ouve. Aqui você já disse tudo, né, na prestação de serviço da prefeitura, que hoje a população sente muita falta disso. Eu vou fazer uma retrospectiva rápida. É um assunto notório, conhecido na cidade, né? Quando fechou as 7 unidades de saúde, não teve uma ampla divulgação, não teve, não só divulgação, mas orientação mesmo aqui, porque quando você fecha um próprio de saúde, tem um grupo grande de pessoas que utiliza esse serviço e dentro desse grupo existem várias dificuldades. Por exemplo, tirou a farmácia... Fechou as unidades, levou para o centro da cidade, nesse decorrer perdeu alguns especialistas, alteraram as agendas e tem dados, aumentou as mortes na cidade de Santo André nesse período. É um dado muito sério. Tem dados. São dados oficiais. Oficiais e já me coloquei à disposição. Né, como eu sou volteriano, né, então eu gosto de discutir a coisa de uma forma científica, né? Então aumentou até as mortes da cidade, prolongou muito as agendas para o pós, né, atendimento. Quer dizer que aquela história de fila zero, não sei o quê, ela zerou num determinado ponto, mas aí na continuidade do tratamento... Eu acho que zerou as dívidas dos hospitais particulares, mas o serviço não chegou para a população. Esse é um dado importante. Que foi uma coisa assim que eu questionei. Me tiraram na marra da comissão na época, porque eu questionava. Não tinha reunião a comissão, foi eleito 2 vereadores, né? Os caras do executivo não gostavam da minha forma de cobrar, de querer reunião, de chamar os donos dos hospitais para fazer a prestação de conta do serviço. Por quê? Porque eles estavam devendo uma fortuna. Tinha hospital que devia 246 milhões para a cidade de Santo André, que iria ser trocado por esses atendimentos. Você pode falar, esse era o Cristóvão da Gama, né? Os hospitais aí complicados. Um absurdo, Joaquim. Então, assim, e eu queria eu queria de forma qualitativa a prestação desse serviço. Criou-se um imbróglio lá na gestão, dificultando... Funcionou muito pouco essa comissão, ao meu ver, foi uma pedalada à população, até porque veio o fechamento dos próprios públicos, tem dados, aumentou as mortes na cidade, muitos médicos bons também, que começou a questionar essa nova gestão de saúde, que hoje trabalha mais com contrato autônomo, com médicos que você não conhece, com todo respeito à medicina, mas que você não conhece essa formação.
é uma forma muito estranha. A gente quer saber como é pago esses médicos, quanto custa, porque você não tem esse controle. Você não tem esse controle. Vereador Sargento Lobo, eu vou pedir só licença para chamar um rapidíssimo intervalo comercial. A televisão tem essas coisas, tem o tempo do intervalo. Mas a gente vai voltar e vai continuar falando disso e falar de outros aspectos. E eu te convido, não vai trocar de canal agora não. Ó, a transmissão está sendo feita pelo site, está tendo um problema no Facebook, que é mundial. E a atribuição é a seguinte, que muitas fotos realmente lamentáveis daquele caso de Suzano começaram a ser exibidos, muitos filmes, e foi decisão da direção do Facebook, do YouTube, também de parar a veiculação nesse momento, porque a coisa estava perdendo o controle. O Sargento Lobo, como é um oficial da Polícia Militar da Reserva, daqui a pouco vai falar de segurança também, porque ele conhece muito essa área, e vocês continuem com a gente. Então a gente não está no Facebook por isso, mas depois a gente vai colocar o programa no Facebook assim que o Facebook retomar as transmissões normalmente, tá ok? A gente vai para um rápido intervalo comercial e daqui a pouquinho volta já. Viaje mais! Prepare-se para conhecer os mais belos lugares do planeta, de segunda a domingo em 2 horários, às 13h30 e à meia-noite, na rede NGT Canal 48 Digital e na TV Grande ABC Canal 3 NET. Agora você tem um encontro marcado com Walter Esteban no programa Viaje Mais. Juliana Flores, você está a um clique de deixar alguém ainda mais feliz. Entrega de presentes, flores e momentos únicos em até 3 horas em todo o Brasil. Juliana Flores. Sob nova direção e mantendo a comida caseira, sejam bem-vindos ao Restaurante da Praça. Ideal para as refeições rápidas, mantendo o tempero caseiro, com pratos variados e buffet de saladas. Segunda é dia de tutu de feijão, terça rabada com polenta, quarta tem feijoada, quinta variedades em massa, sexta peixe, em breve churrascos e lanches. E se preferir levar o Marmitex, elas montam para você na hora. Rua Rio Grande do Sul, 283, centro de São Caetano do Sul. Venha conferir. Pior que não ler jornal é ler apenas um jornal. Leia. Assine e anuncie no Jornal ABC Repórter. 4224-4789. Se você é notícia, foi ou vai ser, ligue para a nossa redação ou mande um e-mail para redação@jornalabcreporter.com.br. ABC Repórter, o diário. www.jornalabcreporter.com.br. Muito bem, a gente está de volta aqui para o segundo bloco e antes de eu retomar essa entrevista muito importante com o vereador Sargento Lobo de Santo André, a gente tem informações chegando direto da redação do jornal ABC Repórter. Daqui a pouquinho, o Wilson Guarda está só esperando o posicionamento da Câmara para falar com vocês e a gente vai trazer informações, porque hoje de manhã houve uma reunião importantíssima no Palácio dos Bandeirantes, com vários prefeitos, acho que praticamente todos, só o prefeito de São Caetano do Sul, José Aurique Júnior, não pôde ir, porque nesse momento ele passava por uma pequena cirurgia, coisa simples, parece que já está restabelecido, já está no batente de novo, foi substituído pelo vice Beto Vidoski, mas eles discutiram aí com o governador João Dória algumas medidas para pelo menos minimizar os efeitos das enchentes, e o Wilson tem informações importantes. É com você, Wilson Guarda. Joaquim, é exatamente isso. Essa conversa entre os prefeitos e o governador tem o objetivo de adiantar tratativas, obras e projetos para acabar com as enchentes na região do ABC. Vou apontar aqui uma das principais reivindicações dos prefeitos, que é o tão sonhado piscinão de Jaboticabal. Eu tenho aqui, Joaquim, de carreira profissional 10 anos. Há 10 anos que eu acompanho este caso do piscinão de Jaboticabal. Ninguém nunca se entendeu, ninguém nunca fez nada para que isso saísse do papel. Antigamente era um problema de partidos, digamos assim. Prefeito da capital era de um partido, de São Bernardo de outro e de São Caetano de outro. Ninguém se entendia, ninguém se conversava. Agora todo mundo é do mesmo partido, do PSDB. Capital,
governo do estado, São Caetano do Sul e também a cidade de São Paulo. As conversas saíram, pelo menos indicam que o Piscinão de Jaboticabal vai sair do papel e será efetivado. Qual era o principal entrave disso tudo, Joaquim? Eram as desapropriações no entorno da onde será construído na tríplice divisa aqui da região do ABC com a capital paulista para a construção do Piscinão de Jaboticabal. As prefeituras tiveram dificuldades e agora o governador João Dória disse que o governo do estado será responsável por essas desapropriações. Pelo menos, ao que tudo indica, dessa vez o tão sonhado Piscinão de Jaboticabal, que vai amenizar ou até zerar as enchentes aqui no eixo da Avenida Lauro Gomes, parece que vai sair. O prefeito Orlando Morando, de São Bernardo, mandou um vídeo dando um recado a respeito do que foi conversado na manhã de hoje lá no Palácio dos Bandeirantes. Joaquim. Terminamos agora uma reunião com o governador João Dória, com a sua equipe de governo, com os prefeitos aqui do Grande ABC, e considero muito produtiva. Queria agradecer ao governador pela presteza, pela prontidão e pelo anúncio importante, onde o Estado dará o primeiro passo para desapropriar a área que vai receber o Piscinão Jaboticabal e, ao mesmo tempo, toda a assistência do governador João Dória em prestar não apenas a solidariedade, mas o apoio do governo do Estado para que possamos diminuir, minimizar o sofrimento das famílias impactadas pela chuva. Nós vamos continuar trabalhando e mantendo vocês informados. Muito bom dia a todos. Recado do prefeito Orlando Morando, do que foi conversado, acordado com o governador na manhã de hoje, lá na sede do governo paulista, no bairro do Morumbi. Joaquim, só para a gente encerrar aqui rapidamente, aproveitar aqui já que estamos falando de articulações políticas, teremos uma reportagem especial na edição do Jornal ABC Repórter de amanhã, de vereadores, tanto da situação quanto da oposição de São Caetano do Sul, justificando os votos das contas rejeitados, ou melhor, com parecer de rejeição do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo para as contas de José Auríquio Júnior do ano de 2012. Os vereadores se posicionam a respeito deste assunto, por que votaram favoráveis e por que votaram contra. Joaquim. Tá ótimo, Wilson Guarda, obrigado pelas informações. Só lembrando também um anúncio importante do governador João Dória, vamos ver se ele se efetiva, né? De que os micro e pequenos empresários de todas essas cidades atingidas pelas enchentes, e aí todas as cidades aqui do ABC, vão ter acesso a uma linha de crédito no Banco do Povo Paulista de R$2.000 até R$20.000. São para microempresários individuais, para Eireles, empresas pequenas, com um prazo de carência de 90 dias para começar a pagar, com um juro de 0,35% ao mês, que é um juro bastante interessante. Esses empresários, microempresários, vão ter acesso a essa linha de crédito para poder retomar os seus negócios. A gente espera que isso realmente funcione, porque ontem mesmo eu conversava com um empresário de Mauá, que está fazendo um trabalho espetacular, trouxe uma indústria alimentícia para o polo de Sertãozinho, gerando 50 empregos, pediu R$1 milhão para o BNDES, que é uma porcaria para o BNDES. R$1 milhão é dinheiro de pinga, e pinga barata. E até hoje não saiu. O BNDES ofereceu para ele uma linha de crédito a 4% ao mês. 4% ao mês qualquer banco comercial oferece. Ele queria 1% ao mês só e para pagar, e dando terreno em garantia, dando uma série de coisas. E o BNDES não libera. Libera para outros que fazem algumas coisas que a gente não entende, né, vereador? É um absurdo, né, Joaquim? Foi a farra, né? O BNDES diz que faz da Lava Jato trocado, né? Verdade. E aí a gente vê um empresário que, no momento que nós vivemos no país, a pessoa que se submete a uma missão dessa é um herói, né? E a gente sabe que são esses que geram os grandes empregos no Brasil, porque empresa de 1 a 50 funcionários, elas são responsáveis por mais de 52% dos empregos com carteira assinada no Brasil. Correto. Dizer, um cidadão que chega lá em Mauá, implanta uma empresa, gastou um dinheiro de investimento e gerou 50 empregos, esse cara, o governo tem que ajudar ele a manter esses empregos. Não é dar nada, não. Ele quer empréstimo para poder comprar máquina, para poder... Mas estender o tapete vermelho, né? É verdade. Porque... Agora, eu esqueci de te perguntar. Naquela confusão ontem toda da Câmara, no final não votaram o veto do prefeito. Ficou para amanhã. Amanhã acontece manifestação lá, então. O veto acabou sendo adiado
por conta do regimento interno. No momento que ele entrou para a votação, era o item 8º, os 2 vereadores da Comissão de Justiça, que é da base do Defende, né, o governo Paulo Serra, não estava no plenário. Aí é automaticamente adiado por uma sessão. Então, amanhã estará em votação. E o pessoal deve ir para lá também para cobrar um posicionamento dos parlamentares que estão lá para representar a população, não o E governo. votaram na unanimidade, né, Joaquim? É bom lembrar que na hora de votar as emendas no orçamento, todos os vereadores foram favoráveis. Certo. E é isso que ontem deixou que entristeceu de verdade os assistentes sociais, né? Se nós votamos favorável naquele momento que estávamos votando a lei orçamentária, não há que se falar agora em votar a favor do prefeito, do veto do prefeito, até porque é um ato agora da Câmara e o vereador tem que ter independência para ouvir a população e também trata-se de um projeto com todas as legalidades que a moralidade permite. Né? Legal. Quando eu chamei o intervalo, eu falei da questão lá de Suzano, não tem nada a ver com a ABC, mas a tua experiência como sargento permite. Como é que a gente avalia uma situação dessa? É uma situação muito triste, Joaquim, é um ato de loucura. Às vezes a gente vê fora do país, né? Estados Unidos, que de vez em quando dá problemas a semelho, e infelizmente acontecer isso no Brasil, no estado de São Paulo, cidade de Suzano, em uma escola boa, né? Até com uma boa avaliação, é muito triste. Eu, como policial, falo sempre, né? A segurança, ela está muito ligada à forma de governo. Não dá para fazer segurança exigindo lá na ponta se a própria estrutura ela não está adequadamente oferecendo essa segurança, né? Então a gente sabe que a viabilidade para se conseguir uma arma dessa, é muita coisa para se analisar, e qual o comportamento desses jovens, né? Enfim, são situações bastante complexas, mas o resultado aí é uma catástrofe, entristece, né? Eu acompanhei alguns depoimentos dos pais, a gente fica eu fico triste de ver essas cenas, né, no WhatsApp, as crianças lá. Eu tenho filho, né, eu tenho um filho de 14 anos, e quando o nosso filho está na escola, a gente tem aquela sensação que ele está seguro. E, de repente, acontecer uma tragédia dessa é muito complicado, mas vale a pena o governador do estado repensar, né, numa questão das rondas escolares, dar mais ênfase a esse trabalho que a Polícia Militar desenvolve com maestria. O que falta é estrutura. E também melhorar os salários dos policiais militares, que a gente há muitos anos vem falando isso. Policial militar, na sua grande maioria, também. Às vezes você tem o desvio de um ou outro, que isso em qualquer profissão, em qualquer categoria tem. Mas a grande maioria trabalha muito, coloca a vida em risco diuturnamente, mesmo quando está de folga. Verdade. E tem uma remuneração abaixo do sofrível, né? É um salário que a gente fala assim de fome, Joaquim. Eu mesmo, como policial militar há quase 25 anos, eu sempre trabalhei no mínimo em 4 serviços. Fala-se que o bico, né, é ilegal, a gente acaba respondendo administrativamente, mas eu prefiro responder administrativamente por estar trabalhando do que por outras coisas, né? Isso por quê? Porque eu sempre busquei levar o melhor para minha família, né? E a única forma de se conquistar as coisas é com o trabalho. Foi assim que eu aprendi com a minha mãe, a dona Zelita. Então, o salário da polícia é baixo, fazia bico. Isso, é claro, nos sobrecarrega. Você acaba tendo poucas horas para descansar, poucas horas até para ver o crescimento do filho, para estar passeando com a família, né? Verdade. Isso também é algo que precisava repensar. Eu vi aí o governador do estado acabou de apresentar essa curva, né, que está seguindo nos municípios. Eu vejo isso também como um jogo.
Até porque se ele cumprisse só o dissídio, que já é por lei, seria um reajuste muito maior. Pois é. Vereador Sargento Lobo, infelizmente o tempo de televisão é curto, mas você vai voltar mais vezes aqui. Obrigado. Obrigado pela entrevista e até uma próxima. Obrigado, Joaquim. Um grande abraço a todos. Nosso compromisso é lá, é em Santo André, mas chamou, estamos aqui. Somos um soldado na guerra. Tá ótimo. Vereador Sargento Lobo, do Solidariedade de Santo André, conversou com você. Eu agradeço muito a tua audiência. E amanhã a gente vai falar mais de segurança ainda, porque eu vou receber o José Renildo, que é do CONSEG de São Caetano do Sul. Vai ter uma reunião importante hoje à noite do CONSEG e amanhã ele vem contar para a gente aqui o que aconteceu e vários outros temas ligados à segurança pública. A Avenida Almirante de la Mare é um deles. Amanhã, 18h30, a gente está aqui. Obrigado pela audiência de hoje e até lá.